Fala galera, primeiramente uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante comentado mundialmente, né? Vamos falar sobre a clonagem humana em relação à questão ética e às legislações, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo também. E para isso, né, nós fizemos uma pesquisa, vocês vão ver logo a seguir, sobre alguns países, o que esses países pensam a respeito da clonagem humana, né? E nós selecionamos os países seguintes, que é a Alemanha, o Reino Unido e a Itália. Que aí nós vamos entrar um pouco mais a fundo sobre o que esses países têm de leis para falar sobre a clonagem humana e também a respeito do que eles pensam, né, a questão ética. E aí, turma, tudo bem? Nosso grupo está abordando tanto a legislação quanto a ética no Brasil e em outros países também. E eu vou ser responsável por falar sobre o Reino Unido, tá? Que é um país bastante influente e eu acho que deveria ser comentado porque traz uns tópicos legais e tem bastante a agregar o conhecimento de vocês, tá? Vou falar sobre os eventos significativos, a introdução deles, como ele surgiu, marcos históricos, proibições e um pouquinho de legislação mais atuais. A história da clonagem no Reino Unido está totalmente ligada ao quesito de ciência e tecnologia, tá? A clonagem, ela envolve a criação de cópias genéticas de seres vivos, organismos vivos, tá? E isso despertou interesse tanto da comunidade científica quanto do povo, as pessoas em gerais, perguntando até onde poderia ir, como funciona e mais coisas entrelaçadas a esse tipo, tá? E isso acabou vendo que tinha uma necessidade de uma regulamentação ética devido às questões éticas e científicas envolvidas nesse campo. E os marcos históricos na regulamentação da clonagem no Reino Unido, as primeiras discussões sobre a clonagem no Reino Unido foi ali em volta do século XX, mas, no entanto, foi realmente o nascimento da ovelha Dolly que acabou assustando o mundo a saber que foi a primeira criação de um mamífero a partir de uma célula adulta, que trouxe a clonagem para o centro das atenções internacionalmente. Esse marco histórico desencadeou a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa. Nos eventos significativos e proibições específicas, inclui a promulgação da Lei da Clonagem e Biologia de 1990, que proibiu a clonagem reprodutiva em humanos e estabeleceu a Autoridade da Fertilização Humana e Biologia, HFA, para regulamentar a pesquisa em biologia da clonagem, o que pode ser pesquisado e o que não pode ser pesquisado, tá? Esta lei marcou a proibição da clonagem reprodutiva, mas permitiu a clonagem terapêutica sob uma licença. A legislação, ao longo das décadas, para acompanhar os serviços e os avanços científicos, em 2008, a Lei da Fertilização Humana e Biologia, emenda, foi aprovada, permitindo a pesquisa em clonagem terapêutica e estabelecendo diretrizes mais detalhadas subsequentes e que continuaram a ajustar a legislação para refletir as complexidades da clonagem e as preocupações éticas. Isso tudo que eu abordei é apenas uma parte da visão geral da história da clonagem no Reino Unido e suas regulamentações, abrangendo desde as primeiras discussões e até as legislações mais atuais. Espero que tenham gostado. Partiu. Vai lá, André. Valeu, João. Boa noite, pessoal. Vou estar falando do Brasil nas clonagens. E eu acho muito interessante ressaltar que, dentre os países subdesenvolvidos, o Brasil foi o primeiro a dominar a técnica da clonagem, com a bezerra Vitória, que nasceu no dia 17 de março de 2001. Essa façanha foi feita por pesquisadores da Embrapa, que então passaram a criar vacas clonadas e transgênicas. Com a criação dessas vacas, eles concluíram que, com a combinação da clonagem com demais técnicas de multiplicação animal, permitiu eles, em um ano, um ganho genético de equivalente a 12 anos de seleção e multiplicação pelos métodos tradicionais. No Brasil, existe uma lei de biossegurança de 2005 que proíbe a clonagem humana e prevê
pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa para quem praticar. Porém, a clonagem terapêutica, utilizando células-tronco embrionárias, pode ser realizada. Eu acho bom ressaltar também que a clonagem humana reprodutiva é antiética, porque não tem em mira a perpetuação da espécie, mas sim de uma determinada pessoa. Em relação à ética e legislação da clonagem humana na Itália, a gente volta em 1942, que é quando o Conselho de Genética é criado em Milão, no intuito de alavancar pesquisa em diversas áreas da genética e começa a ganhar certo reconhecimento na União Europeia, assim como no mundo. Só que só em 1990 que o tema clonagem humana começa a ser mais abordado e se torna mais polêmico, que inclusive é quando surgem figuras como Severino Antinori, que é um médico ginecologista que afirmou em 1996 ter efetuado a clonagem reprodutiva em 3 mulheres, só que ele cancelou as suas pesquisas e sua aprimoração na área porque teve pouca efetividade. Para ser mais específico, 3% deu certo. Qual a repercussão desse assunto na década de 90? Em 1997, a Grécia, a Espanha e a Itália vão ser os únicos países da União Europeia a proibir de fato qualquer relação com a clonagem humana, tanto reprodutiva quanto terapêutica. Em 2001, a Assembleia Geral da ONU organiza uma convenção internacional que tem a intenção de proibir de fato essa clonagem humana em todos os países envolvidos na convenção. Só que a Espanha, a Itália e a Grécia, assim como Filipinas e Reino Unido, são países que vão insistir nesse debate apoiando a causa da clonagem terapêutica, que consiste em tirar células-tronco dos embriões já clonados. Porém, isso não vai dar muito certo na Itália e a partir dessa data é considerado crime qualquer envolvimento com a clonagem humana, dando de 10 a 20 anos de prisão e multas. Olá pessoal, eu vou falar sobre o posicionamento da Alemanha em relação à clonagem. O governo alemão é extremamente sensível quanto a questões relacionadas à genética humana. E para entendermos melhor esse processo, é preciso fazer uma analogia histórica. E para isso, vamos acompanhar uma linha do tempo a seguir para facilitar a nossa visualização. Em 1984, o Parlamento Federal Alemão cria o Comitê de Parlamentares Especialistas para propor recomendações sobre as futuras aplicações da tecnologia genética. Em 20 de julho de 1990, entrava em vigor a Lei sobre Engenharia Genética alemã, que assegura a proteção contra os riscos e perigos produzidos pelos ácidos nucleicos recombinantes construídos em vidro. Logo a seguir, em 13 de dezembro de 1990, é aprovada a Lei de Proteção aos Embriões. Em 12 de julho de 1994, se aprova outra lei que contemplava as leis passadas. Essa nova lei também regula as análises genéticas e terapia genética em seres humanos. Ela tem por finalidade proteger a vida e a saúde dos seres humanos, animais e plantas e o equilíbrio do meio ambiente. Assim como os bens materiais frente aos possíveis riscos derivados dos processos, com a tecnologia genética prevenindo assim a aparição dos deferidos riscos. Além disso, possui o objetivo de criar um marco jurídico adequado para a investigação, desenvolvimento, aproveitamento e fomento das possibilidades técnicas e científicas que se oferecem à engenharia genética. No âmbito da aplicação da lei, é advertido que seu conteúdo responda à exigência que o ambiente histórico sociológico alemão fez ao movimento de regular as práticas de engenharia genética. Além disso, enumeram-se as funções da Comissão Central de Segurança Biológica, formada por uma comissão de especialistas de caráter multidisciplinar. O alto teor das punições relacionadas às medidas de segurança genética são relacionadas e explicadas pela Constituição alemã, que defende e obriga o Estado a garantir a dignidade humana. Entretanto, essa mesma Constituição defende a ciência e a investigação. Só que a mesma Constituição é restringida quando entra em colisão com a dignidade humana. Portanto, fica bastante evidente que o Estado alemão pune, de acordo com a infração bioética, os cientistas que ferem a dignidade e a ética humana.